o plano de ação é construído com gatilho e com recompensa, tá? Eu utilizo essa metodologia porque é algo que trouxe resultado na minha vida e é algo que traz resultado na vida de quem pratica a mentoria, né? Para quem já passou pela mentoria e de fato colocou em prática tudo que foi ensinado, né? Quando a gente fala de gatilho externo, o que a gente precisa entender que todo comportamento, gente, tudo que a gente faz, ele se inicia num gatilho externo, ou seja, algo que acontece fora da gente. Muitas vezes, o gatilho externo que eu recebo hoje, esse gatilho funciona de uma forma automática e me aciona um comportamento automático, que é um hábito que eu não quero mais na minha vida, por exemplo, né. Então eu vou, por exemplo, eu vou no supermercado, aí eu vou fazer compra, eu vou lá e compro um monte de industrializado de tranqueira para comer. Esse é um gatilho externo, porque a partir do momento que eu coloquei isso na minha despensa, eu vou comer, vai me gerar um comportamento de ir lá e comer aquilo, certo? Então, o que que eu tenho que fazer? Se eu quero mudar um comportamento, eu preciso ressignificar esse gatilho externo. Ou eu crio um novo gatilho propositalmente pensado, consciente, porque eu tenho esse controle de criar esse gatilho, e é isso que eu quero que vocês entendam, né? Parem de ser influenciados por coisas que estão acontecendo fora. Cria você esse sistema de influência, né? Você precisa aprender a se influenciar e não ser influenciado o tempo todo por situações que estão acontecendo fora de você. E aí, o que que acontece? Então, se eu quero mudar, ou eu peço para alguém ir no mercado e passo uma lista só com os produtos que eu quero consumir daqui para frente, ou eu crio esse comportamento de passar e comprar exatamente aquilo que está na minha lista. Então, a partir de hoje, eu não compro mais nenhum industrializado. Se eu não tenho nenhum produto industrializado, nenhuma dessas tranqueiras para comer na minha casa, tipo, eu não vou comer porque não tem, né? Ah, mas aí, Simone, eu posso pedir no aplicativo, no app, no iFood. Tá, desinstala o iFood do seu celular, né? Então, quando a gente controla o ambiente, quando eu entendo que o ambiente me oferece influências que podem manipular as minhas decisões e vai fazer com que eu caia no hábito antigo, eu preciso deixar esse ambiente mais propício, né. Então se eu preciso tomar água, eu preciso deixar uma garrafinha de água aqui do meu lado para eu ver essa garrafinha de água. Então é um gatilho, quando eu vejo a garrafinha de água, eu estou tomando a água, se eu tomo a água, eu estou executando um comportamento que para mim virou um hábito, eu não preciso mais pensar. A garrafinha fica aqui do lado, ela sempre está cheia, eu sempre reponho água nela, e eu vou tomando. Se eu não faço isso, eu vou tomar no máximo um copo de água por dia. Então é a maneira que eu tenho de me influenciar. Quando eu coloco para vocês que a partir do momento que eu vesti o tênis da academia de manhã, eu vou para a academia, eu não desisto mais daquilo, é porque eu instalei um gatilho externo, né? Eu influenciei esse gatilho, eu fiz com que o ambiente me oferecesse algo para que eu executasse aquela atividade. Então, tudo que é gatilho externo vem de fora, vem do ambiente. Só que tem alguns gatilhos que a gente nem percebe que é acionado, e a partir do momento que esse gatilho inconscientemente foi acionado, que eu não percebo, eu não tenho consciência, então eu estou sendo levada pelo destino, né? Se vocês preferem acreditar nisso. E aí aquele comportamento flui. E aí quando eu penso, já foi. Esse é o preço para quem não vive uma vida no estado de consciência. Você paga o preço por ser guiado pelas suas ações inconscientes. Então, influenciar de forma diferente o meu ambiente. Esse ambiente precisa ser construído de uma forma que ele esteja propício a me gerar gatilhos que eu preciso para iniciar os novos comportamentos. Se o ambiente não oferecer o gatilho, ou se você não criar esse gatilho conscientemente, que você pode fazer isso por você, as coisas não vão mudar. Você vai continuar ativando esse gatilho que já está automatizado e você nem sabe qual é. Quando a gente vai construir estratégia comportamental, por exemplo, a gente começa com gatilho externo. E aí a gente pergunta, mas como é que começa? A pessoa não sabe. Se você não sabe, como é que você vai mudar a criatura? Entende a importância da gente estar consciente e saber exatamente o que a gente está fazendo? Quando eu estou consciente e eu percebo esses detalhes, eu tenho o poder da mudança. Não é sobre o que acontece fora, é sobre o que acontece dentro.
O ambiente pode começar a oferecer, continuar oferecendo os mesmos gatilhos, mas a maneira que eu reajo a esse ambiente pode ser totalmente diferente. Isso eu tenho controle. Eu não tenho controle do que acontece fora de mim, não tenho nenhum, mas eu controlo a forma que eu reajo ao que está acontecendo fora, né. Então, por exemplo, se tinham situações antes que me desencadeavam um estado de raiva e eu entrava naquela posição reativa. Enquanto eu não entendo o que me fazia entrar naquela posição reativa, por quê? "Ah, mas é porque a pessoa me cutucou, cutucou minha ferida". Mas o porquê que você permite que a pessoa cutuque? Ninguém é capaz de tirar sua paz interna, você permite que as pessoas façam isso. Então a forma que eu reajo ao que o ambiente me oferece, está no meu controle. Só que aí precisa querer trabalhar essas questões. Você precisa querer olhar para dentro. Você precisa entender que você tem sim fatores limitantes. Você precisa entender que você é sim responsável por mudar esses fatores limitantes. Você precisa entender que a sua mente, naturalmente, é uma mente de sobrevivência. Mas se você quer uma vida mais próspera, mais feliz, mais bem-sucedida, com qualidade de vida, você precisa aprender a controlar pensamento, emoção e atitude. Não é deixar ali fluindo. O seu sistema foi criado em 30, 40 anos de idade. 40, 50, 60, 70 anos. Seu sistema está sendo influenciado de uma forma. Aí você acha que da noite para o dia, num passe de mágica, isso vai mudar. Ah, não, gente. Precisa de atitude, precisa de constância, precisa de frequência. Então, o problema não é a rotina. Não é a rotina que é ruim, é você não saber estabelecer rotinas que é ruim. Uma rotina sem propósito, uma rotina sem finalidade, uma rotina só de obrigação, óbvio que vai ser cansativo. Rotina é rotina. O problema é o que você faz com a sua rotina.